O capítulo 11 de Marcos, igreja, é um capítulo muito interessante. É um capítulo muito importante. Interessante e importante por quê? Porque ele começa a relatar a história da última semana de Jesus Cristo aqui na terra, muito antes da sua morte na cruz do Calvário. Do versículo 1 até o versículo 10, nos apresenta Jesus entrando em Jerusalém triunfantemente, montado sobre um jumento. E neste dia foi no dia do domingo, para começar, em que as pessoas estavam à espera de Jesus. Colocavam folhas de figueira e outros ramos pelo chão. Cantavam Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem no nome do Senhor. E este ato deles cantarem Hosana, Hosana nas alturas, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é uma representação daquilo que será a segunda vinda de Cristo. É uma representação simbólica daquilo que será a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo já não é breve, irmãos, é iminente. A segunda vinda de Cristo será um evento literal. A segunda vinda de Cristo será um evento audível a todos. A segunda vinda de Cristo será visível a todos. A segunda vinda de Cristo será destrutiva. A segunda vinda de Cristo será triunfante. E esse evento não está muito longe de acontecer. Dos versos 11 aos versos 14, a Bíblia nos diz que quando Jesus entra em Jerusalém, ele vai diretamente ao templo. Ele olha tudo em redor do templo. Provavelmente Jesus entrar no templo e olhar tudo em redor, ele talvez olhou para o altar de sacrifício, talvez para o altar de incenso que havia lá no templo. Talvez olhou para a mesa dos 12 pães que existia naquela altura. Talvez olhou para outros instrumentos que haviam dentro do templo. Mas a Bíblia nos diz que já era tarde. E sabendo que já era tarde, Jesus foi para Betânia com os 12. A palavra Betânia surge etimologicamente do termo grego Betânia. E esta palavra Betânia significa cidade dos figos. Quer dizer que Jesus foi para uma cidade conhecida como cidade de figos. Ou seja, era comum em Betânia encontrar árvores de figueira. Jesus foi para Betânia. E provavelmente Jesus indo para Betânia, os relatos ou as evidências nos mostram que Jesus foi para a casa de Lázaro. Porque João 11, verso 1, diz que Lázaro morava em Betânia. E João 12, versículo 1 também, nos apresenta Jesus participando de uma das refeições na casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. E as evidências nos mostram que Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. A Bíblia nos diz que ele foi em Betânia. E o texto ainda diz, e no dia seguinte, nesse caso seria na segunda-feira, certo? Logo pela manhã, a Bíblia nos diz que Jesus sai novamente de Betânia e vai agora para Jerusalém. Mas ao caminho, algo aconteceu. Aqueles que estão acompanhando o texto bíblico, a Bíblia nos diz assim, prestemos atenção, o versículo 12, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. A Bíblia nos diz que Jesus teve fome no caminho.
Então Jesus, ele olha ao longe. Ele olha ao longe. E ele vê uma figueira. E esta figueira tinha folhas. E o relato bíblico nos diz que ele vê ao longe uma figueira que tinha folha. Foi para ver se acharia alguma coisa para comer. Chegando a ela, não achou nada. Será que a igreja? Será que a igreja está acompanhando? Leamos o verso 13. Diz que tendo Jesus chegado, não achou nada. Será que a igreja? Senão foi. E uma coisa interessante, o texto bíblico diz assim: porque não era tempo de quê? Porque não era tempo de quê? De figo. De figo. Vamos refletir em alguma coisa. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Jesus é o Criador dos céus e da terra. E as árvores foram criadas por Jesus, certo? No terceiro dia da criação. Jesus sabia o tempo da estação de figo. Sendo ele o Criador. Por que ele se dirige a uma árvore? Para procurar nele alimento. Em uma época que não é tempo de figo. Sendo o Criador dos céus e da terra. Só para refletir. A Bíblia nos diz que Jesus foi até a árvore e não encontrou nada. Porque não era tempo de figo. Não era tempo de figo senão em certas localidades. E nas montanhas e nos arredores de Jerusalém. Poderia-se dizer na verdade que não era mesmo tempo de figo, irmãos. Poderia-se dizer que não era tempo de figo. Mas lá naquele pomar que Jesus passou, porém uma árvore parecia estar mais adiantada que todas as demais. Estava já toda ela coberta de folhas. E a natureza da figueira é a seguinte: primeiro aparecem os frutos, depois aparecem as folhas. Assim uma árvore, toda ela coberta de folha, era esperança e certeza de se encontrar bem desenvolvidos frutos ali. Mas porém a sua aparência enganosa. Depois de Jesus procurar entre os ramos, desde os mais baixos até os mais altos, não encontrou nada senão folha. E ali Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo que nunca mais como alguém fruto de ti. A Bíblia diz que os seus discípulos ouviram isto. A maldição da figueira foi uma parábola viva, irmãos. Aquela árvore estéril, ostentando os seus pretensiosos ramos, ostentando os seus altos ramos, as suas lindas folhagens, era o símbolo da nação judaica. Eu estou dizendo assim, que aquela árvore, com as suas belas folhas, os seus altos ramos, era o símbolo da nação quê? Da nação judaica. O judeu, a nação judaica, distinguiam-se de outras nações, professando fidelidade para com Deus. Haviam sido especialmente favorecidos por Deus. Eles julgavam ser mais especial que outros povos, mais santos e consagrados que outros povos. Mas porém, igreja, estavam corrompidos pelo amor do mundo e pela avareza. Os judeus orgulhavam-se de seu conhecimento, mas porém eram ignorantes quanto às reivindicações divinas. Estavam corrompidos pelo amor do mundo. Eram hipócritas. E aquela árvore era a representação dele. Eu dizia a princípio que o nosso tema é hipocrisia e dissimulação. Hipocrisia finge ser aquilo que não se é. Dissimulação, ocultar o verdadeiro caráter dos motivos reais. Aquela árvore aparentava ter alguma coisa que não tinha.
Era belo na aparência. Para quem podia observar ao longe e ver a figueira com todas as folhas, poderia, na verdade, dizer assim: lá naquela árvore, lá naquela figueira, se encontra bem desenvolvidos frutos. Mas, porém, a sua aparência era enganosa. E era o símbolo da nação judaica. Hoje o povo judeu, simbolicamente falando, irmãos, representa o povo adventista do sétimo dia. E aquela árvore, irmãos, é um símbolo do povo adventista do sétimo dia. Belos na aparência, bonitos com fato e gravata. Irmãos, a gravata é só engano. Fato é só tecido. Há muitos mundanos dentro da igreja. Há muitas mundanas dentro da igreja. Há muita hipocrisia e dissimulação dentro da igreja. É o símbolo daquela árvore. Jesus se dirigia para aquela árvore a fim de encontrar frutos para saciar a sua fome. De igual modo, ele se dirigia para a nação judaica a fim de encontrar neles frutos de justiça. Cristo se dirige para a igreja adventista do sétimo dia para encontrar neles frutos de justiça, irmão. Mas, porém, a aparência da igreja é enganosa. A aparência da igreja é enganosa. Muitos estão na igreja trabalhando para Deus, mas sem Deus. Muitos estão cantando aqui nesse programa, cantando para Deus, mas sem Deus. E é interessante notar, irmãos, que até os mundanos têm namorado aqui. Não duvido. Estão cantando aqui as irmãs, mas os mundanos têm namorado aqui. Estamos ouvindo orações de irmãos adúlteros. Estamos ouvindo sermões de irmãos adúlteros. Estamos ouvindo hinos de irmãos adúlteros. Há muita dissimulação dentro da igreja. Isso chama-se hipocrisia e dissimulação. Jesus alertou sobre o perigo da hipocrisia e dissimulação. E como igreja, corremos o risco de ter uma igreja toda mundana. Uma igreja cheia, mas toda mundana. Devido à hipocrisia. Desde os oficiais até o último membro. Devido à hipocrisia. Há muita dissimulação. Os irmãos aparentam ser alguma coisa que não são. Na igreja são uma pessoa. Quando sai da igreja também são outra pessoa. Há muita dissimulação dentro da igreja. E Jesus alertou sobre o perigo da hipocrisia. Podemos meditar aqui no livro de Mateus capítulo 6. Muito rapidamente. Os que não têm a Bíblia estarão simplesmente ouvindo. Mateus capítulo 6, versículo 5. Vamos entender o que o hipócrita faz, irmãos. As atitudes dos hipócritas diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois eles se alegram em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam o seu galardão. Jesus diz que o povo hipócrita, eles fazem coisas para serem vistos pelos homens. E uma delas é orar nas ruas para serem vistos pelos homens. O hipócrita, irmão, quando está a cantar, a língua que faz também é língua de verdade. Até a pessoa se converte mesmo, gente. O hipócrita, quando está a pregar, você não dá conta que é hipócrita. Quando está a comentar a lição, quando está a dar os anúncios, quando está a exercer o diaconato, você não dá conta, irmão. Mas ele faz o trabalho de acionato, faz o trabalho de diaconisa, mas afinal de contas, irmã é bruxa. Há muita hipocrisia na igreja. Mateus capítulo 7, versículo 5 também diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho,
E então verás claramente, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós estamos correndo muito rapidamente, estamos sem tempo. Então, gostaria que o irmão tradutor fosse mais rápido. Mateus capítulo 7, verso 5. Diz que hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, depois verás claramente e cuidarás de tirar a trave que está no olho de quem? Do teu irmão. O hipócrita, ele não enxerga os seus erros, irmão. Para ele, todo mundo está errado, menos ele. Quando você lhe dá conselho, ele só pensa que você não quer o bem para ele. E existem muitos hipócritas aqui na igreja. Infelizmente, que muitos desses hipócritas são membros oficiais. E quando um membro normal sem ninguém vem lhe repreender, como ele já tem carro na igreja, ele já se acha. O orgulho dele aumenta. Devido ao carro que tem na igreja. Irmãos, atenção. A posição que nós temos dentro da igreja não dá santidade de caráter. Preste bem atenção, você que é assim, ó. Você que é diácono, você que tem um carro na igreja, a posição que temos dentro da igreja não dá santidade de caráter. O que dá santidade de caráter é uma viva união com Jesus Cristo na transformação do caráter, no abandono dos pecados. Isto é que dá santidade de caráter. O carro que você tem na igreja jamais que dá santidade de caráter. Outra atitude dos hipócritas. Mateus capítulo 15, versículo 7 e 8 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de quem? O hipócrita se aproxima de Deus com os lábios, mas o coração, porém, está longe de quem? O que significa se aproximar de Deus com os lábios? É cantar aqui na igreja, irmão, não tem outro segredo. É que quando você é escolhido para fazer oração, olha que até a hipocrisia também está na oração. O irmão já não ora durante a semana para começar. Depois é escalado para orar na igreja. Então, ele faz muito tempo na oração. Para os irmãos pensarem que ele é grande homem de oração. Começa a citar: obrigado pela semana passada, obrigado por aquilo, papai do céu, o vento que sopra, entre outros. Há muita hipocrisia na igreja, até na oração. Quer recompensar o tempo que não orou durante a semana para orar dentro da igreja? Há muita hipocrisia. Este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está distante de Deus. É possível ser ancião, mas está distante de Deus. É possível ser pastor, mas está distante de Deus. É possível ser um membro normal, vir à igreja, cantar, mas ainda está distante de Deus. Estas são as atitudes dos hipócritas. O livro de Provérbios, capítulo 11, irmãos. Provérbios 11, verso 9. Diz que o hipócrita, com a sua boca, ele prejudica o seu próximo. Quer dizer que o hipócrita, ele arranja contenda dentro da igreja. Ele procura fofoca, irmãos. Viste a ceia da irmã? Viste o sapato que ela meteu? Viste o que o irmão falou? Viste a forma que se apresentou? Esses são os hipócritas, meus irmãos. Os irmãos não estão entendendo o que é hipocrisia. Igreja, sabe hipocrisia o quê? É quando você usa a t-shirt, amor e ação, mas tens ódio no coração. Então, irmão, os irmãos não estão entendendo o que é hipocrisia. Sabe hipocrisia como? É que quando você está conversando com alguém, parece que estão mesmo a se entender. Está tudo mesmo bom. Está tudo fixe. O assunto está tudo bom. Quando você dá as costas, o assunto é você. Há muitos irmãos hipócritas. Não têm coragem de te enfrentar de frente. Te falam sempre nas costas. Há muita
hipocrisia. Até dentro da igreja. Essa é a atitude dos hipócritas. Naquele pomar que Jesus passou, havia outras árvores que não aparentavam ter folhas e não tinham mesmo folha. Porém, aquelas árvores que não tinham folha também não tinham fruto. Porém, não davam uma esperança de se encontrar frutos ali. Essas árvores que não têm folha representam os mundanos declarados. A gente vai para a estrada, vai para o bairro, para a cidade e consegue dar conta mesmo que isso aqui é mundano, não é cristão. Representa esse tipo de pessoa. E para Deus, mais vale ser um mundano declarado do que ser um cristão fingido. E há muitos irmãos, eles não são um bom mundano, mas também não são bons cristãos. Estão assim no meio. Cristo não aceita uma adoração de alguém que tem um coração dividido. Ou você é, ou você não é. Quem é você de verdade? Ou você tem fruto, ou você não tem fruto. Irmão, você sabe o que é folha? Aquela aula estava toda ela coberta de folha. Vocês entendem o que está coberto de folha? Deixa eu vos fazer entender. Sabe ter folha qual, irmãos? Vamos voltar para o passado. Gênesis capítulo 3. Diz que quando Adão e Eva pecaram, a glória de Deus que estava sobre ele saiu, irmãos. E eles perceberam que estavam o quê? Estavam nus. O que eles fizeram? Foram e cobriram-se com folha de quê? De figueira. Irmãos, eles cobriram-se com folha de figueira. As folhas de figueira, irmãos, representam a justiça própria. Procurar a salvação por tuas próprias obras. Pensar que você é o bom suficiente, que já não precisa de mais a igreja. Pensar que o carro, o dinheiro que você tem, já te declara que você assim, já tem a salvação. Pensar que a aparência que você tem é já o suficiente, irmãos. Pensar que você já é perfeito. Muitos ainda têm a justiça própria. Estão todos cobertos de folha. Mas Adão e Eva se esqueceram que quando o sol raiar, as folhas estarão o quê? Secando. Irmãos, é o seguinte. Você que é hipócrita, você que está coberto de folhas, saiba de uma coisa, que quando o sol aparecer, as tuas folhas podem secar. E ali todo mundo estará vendo a tua nudez. Os irmãos não estão entendendo o que eu estou falando. Quando os irmãos vão ler Malaquias 4, versículo 1, os irmãos vão entender que o sol da justiça é Cristo. Que quando Cristo se manifestar, a tua máscara vai cair. O mundo vai se perguntar: afinal, o irmão Tassiano também é bruxo. Os irmãos não estão entendendo o que eu estou falando. Deixa eu só ler aqui um texto. Os irmãos não estão entendendo. O livro Conselho sobre Mordomia, página 105. Talvez outros estão se perguntando: esse livro mais é qual? Este é o livro, é o escrito de profecia. Conselho sobre Mordomia, página 105. Diz assim: Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidos. Deus se alegra, irmãos, com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 pessoas, irmãos, não estando de fato o quê? Convertidos. Os irmãos não estão entendendo. O que Deus quer na igreja não é quantidade. O que Deus quer é a qualidade dos membros, a consagração, a entrega que tem para com seu Deus. Numa igreja que nós visitamos, no lindo sábado, o Ministério da Mulher estava apresentando o seu hino especial. Estava tudo bonito. E as mamães do Ministério da Mulher, as duas estão cantando, certo?
Então, naquela de cantar um mundo, eles também gostam de fazer aquele gesto que quando cantam, tentam exemplificar a música. Então, e havia um gesto muito especial que elas faziam. E escolheram uma irmã que poderia exemplificar esse gesto. Então as irmãs cantavam do Ministério da Mulher. Enquanto cantavam, faziam os seus gestos. E aquilo estava muito bonito. Só que a irmã que fazia os gestos cantava muito bem. E estava muito bonito. Mas no dia seguinte, irmãos, no dia seguinte, a seguinte dia, irmãos. O dia seguinte é que dia? Domingo. Os irmãos não sabem o dia da semana? Pelo menos nem eu sou Gênesis, também tem o dia da semana. No dia seguinte, no domingo, a irmã foi encontrada a bruxar numa casa, irmão. E pegaram a irmã, levaram no sopa. Estavam a girar com a irmã da igreja, adventista do sétimo dia no bairro. Para que pelo menos o bairro saiba quem é a bruxa do quê? Do bairro. É a irmã que no sábado estava a cantar e estava fazendo um gesto comigo. E pode não ser diferente nesta igreja. É bem possível que nessa igreja também tem um bruxo e tem uma bruxa. E é mais interessante, irmãos, que muitas das vezes os oficiais não sabem quem é a irmã bruxa. É interessante que os membros sabem, mas a irmã canta, marcha, faz os trabalhos e a igreja não alimenta de censura. Será que a igreja tem medo? O que é que se passa então? É muita hipocrisia dentro da igreja. Deus se alegra com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 fazendo profissão. Sinônimos ou coisas de feitiçaria e bruxaria existem dentro da igreja. E muito mais na igreja adventista do sétimo dia. Há um bruxo aqui? Eu tenho uma mensagem para você. Eu não julgo você pelo que és, irmão. Jesus te conhece. Jesus sabe as tuas lutas. É bem possível que você já tentaste abandonar, mas não consegue. E não vais conseguir mesmo, irmão. Porque a Bíblia diz, em João 15, verso 5, que sem mim nada podeis fazer. O que estou dizendo, irmão, o que estou dizendo, irmã, o que estou dizendo, igreja, é que sem Jesus não vamos conseguir abandonar a nossa bruxaria. Sem Jesus não vamos conseguir abandonar o adultério. Sem Jesus não vamos conseguir abandonar a fornicação. Sem Jesus não conseguiremos abandonar os pecados acariciados. Eu estou mostrando para você um Jesus que tem poder para vencer a iniquidade em você. Irmão, é o seguinte: a vontade para vencer o pecado vem do pecador, mas o poder para vencer o pecado vem de Jesus. Você só precisa ter a vontade para abandonar a bruxaria. Só precisas ter a vontade para abandonar o teu pecado. Mas o poder não vem de você. O poder vem de quem? Vem de Jesus. Tem lutado você com o teu pecado? Não tens encontrado solução? Eu te mostro um caminho. E aquele caminho é o mesmo caminho que os profetas criam, que os profetas andaram, que os profetas apontaram. E Jesus falando de si mesmo. O que ele disse em João 14,6? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade. E conhecereis a verdade faz que, irmão? A verdade libera. Testemunho para a igreja, volume 7, página número 16. Diz assim, irmão: mas o mundo ficará convencido. O mundo ficará convencido. Não pelo que o púlpito ensina, mas pelo que a igreja vive. O ministério anuncia do púlpito a teoria do evangelho e a piedade prática
se demonstra seu poder. Aqui está dizendo assim: o mundo, irmãos, vai ficar convencido não por aquilo que a igreja prega, mas por aquilo que a igreja quer vive. Não é a teoria, é a prática, irmãos. Eventos finais da página 107 diz assim, irmãos. Diz assim: ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja, nenhum dentre os nomes que estão registrados nos livros da igreja estão preparados para finalizar sua vida terrestre. E estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Aqui está dizendo assim: ser membro da igreja não é garantia de quê? Você, irmão, que faz parte dessa igreja, ser membro da igreja não é garantia de salvação. O texto diz que é uma declaração que faço à igreja de que nenhum dos 20 nomes que estão registrados no livro da igreja estão preparados para finalizar sua história terrestre. A igreja tem um livro dos membros, certo? O irmão vai contar assim: 1, 2 até 20. Nesses 20, diz que nenhum dentre os nomes que estão registrados no livro da igreja estão preparados para finalizar sua história terrestre. Depois mais contar de 1 até 20. E você vai ver que os números todos vão acabar. E vai notar que ninguém está preparado para finalizar sua história. Você está preparado para finalizar sua história terrestre? Quando estou falando sua história terrestre, não é simplesmente na segunda vinda de Cristo. Irmão, a vida é imprevisível. Hoje as pessoas vivem como se fosse que nunca vão morrer. E morrem como se fosse que nunca tivessem existido. O que eu estou dizendo é que provavelmente você, ao sair daqui, você pode morrer. Eu não estou a falar que você vai morrer, mas provavelmente pode morrer. O que estou dizendo é que provavelmente este é o teu último sermão na tua vida. O que estou dizendo é que provavelmente esta é a tua última oportunidade que você tem para acertar as contas com Deus. Você está preparado? Você está preparado para finalizar a tua história terrestre? Você está preparado? Nenhum dos 20 nomes que estão registrados no livro da igreja estão preparados para finalizar a sua história terrestre. Irmão, você está preparado? Jesus se dirigiu à figueira para encontrar neles fruto de justiça. Ele se dirigiu para o povo judeu para encontrar neles fruto de justiça, irmãos. A nossa igreja adventista, quando começou, eles creem somente na palavra de Deus. Eles creem que somente a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas isso hoje parece mudou. Isso hoje parece mudou. Ninguém crê mais na Bíblia. Ninguém crê mais no Espírito de profecia. Isso mudou. Jesus se dirige hoje para você individualmente, para encontrar em você frutos de justiça, irmãos. João 15, verso 8, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Deus é glorificado, irmãos, quando nós estaremos produzindo frutos. Nós somos comparados a uma árvore. Uma árvore que produz fruto, irmãos. E esses frutos são as boas obras, irmãos. Mateus 5, verso 16. Mateus 5, verso 16. Diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Deus é glorificado, irmãos, quando nós produzimos quê? Boas obras. Deus é glorificado. Isso é uma forma de evangelização. Irmãos, não é
pelos frutos. Podes ter dom de cantar, podes ter dom de pregar, mas não é pelos dons, pelo quê? Pelos frutos. Que o mundo estará ficando convencido sobre a verdade bíblica. Hoje, infelizmente, a igreja adventista do sétimo dia é conhecida como a igreja dos feiticeiros, a igreja dos bruxos, a igreja mais dos quê? Dos agarrados, mais dos quê? Os irmãos sabem melhor do que eu. Dos mulherengos, dos bêbados. Isso é verdade, irmão, que eu estou falando. E os irmãos têm testemunhado isso. E os irmãos ainda têm testemunhado isso dentro da nossa igreja. Mês após mês a igreja mete de censura um irmão. Mas onde é que está o problema? Mês após mês estão lendo que o irmão adulterou, o irmão fornicou, o irmão bruxou, o irmão fez e desfez. Onde é que está o problema, irmãos? Onde é que está o problema? O problema é que os irmãos não são convertidos de verdade. O problema é que os irmãos são muito dissimulados. O problema é que há muita hipocrisia na igreja. Você vê que o irmão que canta afinal fornicou. E ele canta, sabe que fornicou? Só vai parar de cantar quando a igreja descobrir que ele quer. Ele sabe que adulterou. Só vai parar de exercer o trabalho quando a igreja quer. Enquanto a igreja não descobrir, também as coisas não param. E hoje o que se sabe na igreja, a febre que existe hoje na igreja, é que pecado é só pecado quando a igreja descobrir. O que eu fiz, enquanto a igreja não descobrir, não é quem? Será que você é um jovem que ainda pensa assim? Qual é o conceito que você tem de pecado? Você ama o teu Deus? Você tem um compromisso sério com Deus? Você sabe realmente o que é o pecado? Você sabe da separação que o pecado traz entre o homem e Deus? Você sabe as consequências que o pecado traz? Irmãos, as consequências é terrível. E o que eu tenho a lhe dizer, irmãos, é que abandone o teu pecado enquanto é cedo. Qual é o teu pecado? Qual é o teu pecado? Qual é a tua hipocrisia? Qual é a tua dissimulação, irmão? A Bíblia nos diz que Deus é glorificado quando nós produzimos fruto. E esses frutos, irmãos, não são comprados na praça. Esses frutos, irmãos, não é a pera, não é a maçã, não é o mamão, muito menos a laranja, irmãos. Esses frutos que Deus quer de nós é o que então? Gálatas capítulo 5, verso 22 diz que o fruto do Espírito Santo é o quê? É o amor, é a paz, a benignidade, a paciência, a fé, a mansidão, a temperança. São esses frutos que Deus quer encontrar em você. Amar o próximo não é você colocar o teu irmão ou o teu vizinho no colo e lhe dar xuxa, ele dá leite. Isso não é amor ao próximo, irmão. Amar o próximo é simplesmente você não fazer mal ao teu próximo. Amar o próximo é simplesmente você não falar mal de quem? De ninguém. Simples assim. Será que isso é tão difícil assim para você? Será que você está disposto a viver isso hoje? Deus quer encontrar esses frutos para você. Você quer ser uma árvore frutífera ou uma árvore com muita aparência bela, mas que quando Jesus vai vir diante de você, vai procurar frutos em você e depois não vai achar nenhum fruto, vai ficar triste, decepcionado e vai dizer que nunca mais como alguém fruto de ti. E Jesus diz, não só hoje, mas para quê? Para sempre. Essa sentença vai durar para sempre. O Senhor nos vem abençoar. Estou apresentando para você um Jesus que salva, um Jesus que cura do pecado, um Jesus que morreu por ti, morreu por mim, um Jesus que está no céu, mas que prometeu, dizendo que aquele que ser fiel até a morte, eu farei que? Ele dará que? A vida eterna, certo? Um Jesus que disse que, um Jesus que prometeu que aquele que ser fiel até a morte, o darei que? A coroa da vida. E nós só usamos mesmo esse texto no dízimo.
O irmão que serviu até a morte, entendemos que é o irmão que dá mais dízimo na igreja. O irmão que dá mais oferta na igreja. Não é isso que o texto está dizendo. O irmão que serviu até a morte terá a coroa da vida. Seja simplesmente fiel. Que o Senhor te venha abençoar. Lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem. Procure encontrar vitória sobre os teus pecados. Faça o bem. Ama o teu próximo. Entrega-se diante de Deus. Hoje a vida é imprevisível. Você está vivo agora, mas pode morrer depois. Quando você morrer, a gente desce para a sepultura com dois destinos: salvo ou perdido. Salvo ou perdido. Que o Senhor nos venha abençoar. Esta é a nossa oração. É a palavra de Deus. O que os profetas pregaram e ainda tinham pregado e ainda continuarão a pregar. Que o Senhor nos venha abençoar. Amém. Amém.